Bom, gente, olha só. Dando continuidade aí então à classificação, né, dos ácidos, dessa aula do estudo de ácidos, né? Nós temos umas formas de classificação de ácidos como tipo, quanto à presença do oxigênio na molécula, né? Que aí nós podemos classificar o ácido que tem oxigênio e o ácido que não possui esse oxigênio. Como por exemplo, para os hidrácidos, que é o nome dado aos ácidos que não possuem, vamos dizer assim, oxigênio, tá? Então, por exemplo, os hidrácidos, né, só para que a gente possa entender a fórmula geral de um ácido, sempre quando você tiver uma dúvida, uma forma de identificar um ácido, é só você observar se ele inicia com hidrogênio. Legal? Após então observar esse detalhe que inicia com hidrogênio, você tem aí uma, vamos dizer assim, uma forma de identificar o ácido, se ele iniciou pelo hidrogênio, então aí você já classifica esse tipo de substância de um ácido inorgânico. Porém, na maioria então desses ácidos, quando você não observar a presença de oxigênio na molécula, você caracteriza então esse ácido como hidrácido. Olha o outro que nós temos, os oxiácidos. Observem bem que agora, na molécula, você vê o oxigênio presente, olha. E também observa que inicia com hidrogênio. Então isso aqui já é uma forma de nós classificarmos esse ácido quanto à presença, tá, do oxigênio na molécula. Então só para ver se a gente entendeu, os hidrácidos são aqueles que não apresentam o oxigênio na molécula. Já os oxiácidos, esses possuem o oxigênio na molécula. Ok, gente? Beleza? Uma outra classificação. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, o que é isso? Lembra que quando nós falamos anteriormente, para que um ácido seja identificado aí, né, como uma substância inorgânica conforme o conceito de Arrhenius, ao colocar em água, sofre um fenômeno que nós chamamos de ionização. Lembra? Lembra quando nós falamos sobre que os ácidos sofrem ionização? Pois bem, esse tipo de substância que ao sofrer ionização, que é a liberação do hidrogênio da molécula, nós consideramos então como hidrogênios ionizáveis. Então, quanto a esse aspecto, gente, se nós tivermos um hidrogênio, se ele for ionizável, nós chamamos de monoácidos. Se nós tivermos dois hidrogênios na molécula, e se eles forem ionizados, nós chamamos de diácidos. E aí você tem, para monoácido, pode ser chamado de monopróticos, que vem de prótons, né, que é o próprio hidrogênio liberado, um hidrogênio. O diácido pode ser chamado então de dipróticos, que quer dizer dois átomos de hidrogênios, né? Bom, também temos os triácidos e também temos os tetraácidos. Respectivamente, gente, triácido é porque são 3 hidrogênios ionizáveis. Tetraácidos é porque são 4 hidrogênios ionizáveis na molécula. Legal, gente? Porém, para toda regra há uma exceção. Cuidado, viu, gente? H2CO3, que é o ácido carbônico. Nessa forma aí, nós poderíamos dizer que o H2CO3 ele seria um diácido, porque tem 2 hidrogênios. Mas isso aí é exceção à regra, viu, gente? O H2SO3, aí só será ionizável um hidrogênio. Então ele não seria um diácido, seria um monoácido. Ele é uma exceção, viu, gente? Cuidado. Uma outra substância que nós temos é o H3CO3. Observa que aí, nessa substância, há 3 hidrogênios. Olha aí. Ele deveria ser classificado como um triácido. Só que não. Ele também é uma exceção. O H3CO3, desses 3 hidrogênios, serão ionizados 2. Então é por isso que ele é classificado como diácido. Gente, atenção. Somente essas substâncias aí que fogem à regra. O H2CO3, ele é para nós um monoácido e o H3CO3, ele é classificado como um diácido. Viu, gente? De olho nessas duas substâncias, elas são exceções, tá? Monoácidos e diácido. Não esquecer, viu? São exceções. Continuidade aí a classificação dos ácidos. Vamos ver aqui mais uma classificação. Olha, gente, quanto ao número de elementos.
Você deve ter observado que os hidrácidos, né, ele, na maioria dos casos, eles são constituídos de dois elementos, tá? Mas existe ácidos que possamos encontrar até 3, 4 elementos, mas nunca um, viu, gente? 2, 3 ou 4 são a quantidade de elementos que nós podemos até encontrar. Binário, quando se diz respeito a 2 elementos. Ternário, a 3 elementos. Quaternário, a 4 elementos. Essa seria uma classificação dada aos ácidos, seja ele hidrácido ou oxiácido, se bem que os próprios, vamos dizer assim, oxiácidos, eles jamais podem ser binários. Eles são de ternários ou quaternários, porque possuem 3 ou 4 elementos. Tá? Então essa classificação diz respeito à quantidade de elementos que você pode encontrar no ácido. Uma outra classificação é quanto à volatilidade. Galera, volatilidade está muito relacionada com a questão do ponto de ebulição. E se eu falo ponto de ebulição é porque a substância em questão que eu falo, a substância em questão no qual representa, ela está na forma líquida. Ebulir é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Mas quando você usa o termo volatilidade, isso aí é uma forma que existem substâncias com temperaturas assim bem baixas, elas conseguem atingir um ponto de ebulição, digamos assim, bem mais rápido que outras. Então a volatilidade está muito associada, por exemplo, à passagem do estado líquido para o estado gasoso, porém com temperaturas baixas. E para os ácidos, é importante que se diga o seguinte, por exemplo, quem são os ácidos volátiles? Bora generalizar aqui logo. Nós temos também os ácidos fixos, mas bora falar primeiramente dos ácidos voláteis. Olha aí, apresentam baixo ponto de ebulição. Quem são eles? Galera, todos os hidrácidos. Todos os hidrácidos, eles apresentam baixo ponto de ebulição. Isso quer dizer o quê? Que eles são um perigo. Uma vez quando eles armazenados em um recipiente, ao abrir esse recipiente tem que ter muito cuidado porque eles se volatilizam muito rápido. Eles viram gás muito rápido, em baixíssimas temperaturas. Já os ácidos fixos, vamos dizer assim, o ponto de ebulição já é elevado. Nesses casos aí, esses tipos de ácidos, eles podem ser abertos assim, de uma forma bem normal. Porém, o cuidado ainda deve ser sempre observar que eles são corrosivos, viu? Então, entre os ácidos voláteis e os ácidos fixos, os voláteis são os mais perigosos pelo fato deles virarem gás, né? Virarem substâncias gasosas, corrosivas. Então, para que a gente possa diferenciar o que é um ácido volátil, é aqueles onde o baixo ponto de ebulição, isso nós classificamos no geral como os hidrácidos, e temos aí os ácidos fixos, que são elevado ponto de ebulição. É o caso dos oxiácidos. Legal, galera? Beleza? Ainda falando de classificação dos ácidos. Quanto ao grau de ionização. Atenção, gente, olha só. Grau de ionização, o nome ionização nós já entendemos que todos os ácidos, quando são colocados em água, acontece o fenômeno de ionização. Então, quando você tem um ácido que se ioniza, é medido o seu grau de ionização. Dizemos que seria a força de um ácido. Tudo bem? Como é que podemos, então, como é que pode ser mostrado na fórmula? Olha aí, gente. Primeiramente, vamos colocar aqui uma equação química, tá? Primeiramente. Bora analisar aí. O HCl, tá? Eu coloco em água, e aí ocorre o fenômeno de ionização, que é a formação de H+, mais Cl-. Entenda que estes produtos, que são moléculas ionizáveis, que estão lá no produto, depois da seta, e entenda que as moléculas a serem dissolvidas, né, que é o HCl que você vê aí, que vai ser provocado justamente a dissociação. Beleza? Bom, o que nós queremos com tudo isso aí? O que nós queremos observar? Criar uma fórmula. O alfa que você vê aí, olha, ele quer dizer o grau de ionização. Como é que se calcula isso? Seria uma quantidade de moléculas ionizáveis, olha lá, o valor que está lá, olha bem as substâncias que estão lá no produto, dividida então pela quantidade de moléculas dissolvidas, que são colocadas para serem dissolvidas. Então, a partir dessas quantidades de ionizáveis com quantidades dissolvidas, você fazendo essa conta da divisão, você vai obter o grau de ionização deste ácido. Legal, galera? Beleza aí? Em forma bem conceitual, nós dizemos que o grau de ionização, que é o alfa,
são grandezas o quê? Diretamente proporcional ao número de moléculas ionizáveis. O que eu quero dizer com isso? Quanto maior for o número de moléculas ionizáveis, maior será a força do meu ácido. Então são grandezas diretamente proporcional. Então, para que eu possa definir se um ácido ele é forte, basta que eu tenha uma quantidade de moléculas ionizáveis. Se elas forem muito alta, é porque a força ácida também será muito alta. Em diferente forma e de forma inversa, a quantidade de moléculas dissolvidas, quanto menores for, maior será o grau de ionização. É uma grandeza o quê? Inversamente proporcional. Legal, gente? De olho nessa fórmula aí, que isso aí é muito importante. Gente, dando finalidade aí da parte de classificação da força, né? A força de um ácido, de uma forma assim bem geral, só que uma forma assim um pouco mais decoreba. Por exemplo, os hidrácidos, os ácidos fortes, são eles. HI é mais forte que o HBr, que é mais forte que o HCl. Só existe esses, não existe outros hidrácidos. Dos moderados, HF, só existe esse também. E os ácidos fracos são os demais, são todos aqueles que não estão classificados aí, ó, como HI, HBr, HCl e HF. São outros tipos de ácido. Para os oxiácidos, segue uma regra. Olha lá. Na fórmula de um oxiácido, nós temos uma regra bem geral. HXeOY. Olha aí, gente. Onde X é o número de átomos de hidrogênios ionizáveis e o Y é o número de átomos de oxigênios. Perfeito? Como é que se aplica isso? Vamos lá? Se nós tivermos, então, a subtração da quantidade de oxigênio, que é o Y, menos a quantidade de hidrogênio, que é o X. Fazer esse cálculo aí, digamos, então, que nesses valores nós tivéssemos um resultado tipo quais? Se desse 3, seria um ácido muito forte. Se desse, então, o valor 2, seria um ácido forte. Ou, então, se desse 1, ácido moderado. Se esse resultado desse 0, seria classificado como um ácido fraco. Ok, gente? Beleza aí? Tranquilo? Gente, olha só. Uma curiosidade. O ácido carbônico, com aquele que nós até classificamos como um monoácido, né? Pela regra, deveria ser considerado moderado. Perfeito? Pois se nós pegássemos o valor de 3 menos 2, daria 1. Então seria um ácido moderado. Mas o seu grau de ionização está abaixo de 5%. Assim, ele é considerado um ácido fraco e não moderado. Então, uma exceção, pois apresenta o grau de ionização, que é o alfa aí, em torno de 0,18%. Então, não segue a regra, né, dos ácidos fracos. Na verdade, do ácido moderado. Então, é um ácido bem fraco. Portanto, com seu grau de ionização em torno de 1,3%, então ele é um ácido fraco, vamos dizer assim, porque está muito abaixo de 5%. Legal? Uma outra curiosidade também, gente, é o ácido acético, que é do componente do vinagre. É um ácido orgânico. Olha lá o carbono presente. Então, apesar de possuir 4 hidrogênios na sua fórmula, apenas um hidrogênio é ionizável. Olha aí a equação. Legal, gente? Então, olha só. Essa seria, então, a nossa aula de ácidos, né? Seria a nossa primeira aula de ácidos das funções inorgânicas. Tudo bem, gente? Então, até a próxima aula.